Boa tarde, pessoal! Está no ar, ao vivo, o nosso Pet TV, o nosso programa dedicado ao mundo pet. Excepcionalmente, estamos aqui às 15 horas, né? Já falei para vocês que a partir do mês que vem a gente volta para o nosso horário normal, continuando todas as quintas-feiras. E vocês viram a semana passada que legal os programas aí Pet Friendly, especial Pet Friendly, onde eu mostrei aí alguns lugares gostosos para vocês passearem com seus pets. É isso que o programa Pet TV tem como objetivo, levar informações para vocês e também lugares legais para vocês se divertirem aí junto do seu melhor amigo, certo? E eu quero muito a interação de vocês, hein? Eu quero que vocês mandem e-mails com sugestões, críticas, perguntas para o nosso e-mail, que é o contato@programapetv.com.br. Mande pra gente que a gente te responde com certeza e vai escutar, porque esse programa aqui é feito com essa interligação entre nós, tá bom, meus queridos pet lovers? E hoje o programa está com informação daquelas importantíssimas. Como eu sempre digo aqui, a gente vai falar hoje sobre uma especialidade veterinária, que eu falo para vocês, né, tutores, o quanto é importante. Hoje a gente vê aí a medicina veterinária crescendo e tendo agora essa visão das especialidades, né? Hoje a gente tem o médico oftalmologista, hoje a gente tem o cardiologista, hoje a gente tem o endocrinologista, assim como eu. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que vai falar sobre cardiologia em pets, vai falar sobre o cuidado do coraçãozinho, como anda o coraçãozinho do seu pet. Então você tem dúvidas sobre isso? Então fique ligadinho aí no programa, porque hoje nós temos aqui uma doutora que vai falar com propriedade sobre esse assunto, que é a médica veterinária Tatiana Marques Felício. Ela é formada pela Unip, pós-graduada pela instituição Anclivepa e faz parte da equipe do Provet aqui de São Paulo. Então seja muito bem-vinda, doutora Tatiana. Obrigada, Cléo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, dando toda essa explicação sobre esse setor que é muito importante, afinal de contas, a gente está tratando, no meu ver, do principal órgão do corpo, os outros que me perdoem, mas o coração é realmente o que eu amo e é o que é importante, não é? É verdade, né, gente? Então, por isso que vai ser um programa bem bacana, falando aí sobre esse órgão, né, que a gente sempre desenha ele vermelhinho, cheio de amor, mas a gente também tem que ter cuidado. E para vocês aí hoje, essas informações de como tratar, como saber que quando o seu pet tem essa doença e levar no especialista em cardiologia veterinária, que isso é muito importante, né? Hoje as especialidades estão aí para isso, são médicos que dedicam a sua vida em uma especialidade, né, numa área específica, para levar o melhor para o seu pet. E começando aqui então, doutora, eu já vou te perguntar, qual é a importância, passa para os tutores, qual é a real importância da cardiologia veterinária? Muito bem. Então, a gente fazendo uma correlação até com a medicina humana versus a veterinária, a primeira ideia que surge é em relação aos exames pré-anestésicos, né? Assim como nós não passaríamos por qualquer procedimento sem fazer todo um check-up cardiológico, sem o aval do cardiologista para isso, podemos levar isso para a veterinária hoje em dia. Fora que com o próprio desenvolvimento da medicina veterinária no Brasil, no mundo todo, os nossos amiguinhos eles estão vivendo bem mais tempo, o que dá um pouco de margem para essas doenças, as cardiopatias adquiridas, elas surgirem, e hoje nós já temos como fazer o diagnóstico precoce delas e poder guiar um tratamento adequado, com qualidade de vida, uma sobrevida muito boa, para a gente poder ter os nossos pets por mais tempo ainda com a gente, né? Ainda que portadores de alguma patologia, seja crônica como a cardiológica, mas com qualidade de vida e fazendo parte de todos os momentos ainda por bastante tempo. Acredito que isso seja... É muito legal essas informações para os tutores, até porque a gente vive num país assim que tem muita diversidade assim da parte financeira, enfim, sim. E tem muitos que não sabem realmente que os cãezinhos podem ter
doenças no coraçãozinho e podem até fazer exames parecidos com o do humano, e a doutora Tatiana, que trabalha na Provet, que é um centro de referência laboratorial e de exames. Então fala pra gente, quais são esses exames, esse comparativo, como que os exames podem ajudar no diagnóstico de uma doença cardiológica nos nossos pets? Então, assim, uma vez que o pet ele for atendido pelo clínico, né, que ele já vai demonstrar os primeiros sinais, né, de um cansaço, talvez tosse, então ele será encaminhado para nós, né, seja para a execução do exame, para diagnóstico ou para o atendimento cardiológico, porque a gente também trabalha com esse serviço justamente para auxiliar o colega veterinário dessa forma. Então, o principal exame que hoje é utilizado é o ecocardiograma ou ecodoppler cardiograma, todos com a modalidade colorida e outros tipos de modalidades também, para uma avaliação bastante global, bem completa. Então, esse exame ele é solicitado para a gente avaliar a anatomia, a hemodinâmica, o tamanho do coraçãozinho. É o único exame que mostra qual que é o tamanho real do coraçãozinho do seu amiguinho. Então, é o mais indicado. Mas fora isso, para os pacientes que possam ter algum problema de arritmia, assim como nós seres humanos, também temos disponível o eletrocardiograma, o Holter 24 horas, e tudo isso para que a gente tenha uma avaliação bem completa mesmo do paciente, né? E poder fazer o tratamento dali para frente, ou conosco, ou em parceria com o clínico também. Muito legal, gente. Vocês viram só? Ecodoppler cardiograma, eletro, assim como nós, eles também utilizam essa metodologia, esses exames, para chegar ao diagnóstico de uma doença cardíaca, né? Então é super interessante. E é sempre bom pesquisar também os locais que fazem isso de uma forma fidedigna e coerente para um diagnóstico preciso da doença, porque sério depois dar a continuidade desse tratamento. Exatamente. Né? E falando das cardiopatias, dessas doenças cardiológicas, para cão e para gato, tem muita diferença? Quais são as principais doenças do coraçãozinho do cão, do gato? Elas se assemelham? E tem alguma influência externa, tipo a idade, a raça, alguma predisposição assim para os tutores que estão aí em casa já terem uma referência de como é que pode aparecer essa doença? Sim, existe muita diferença, na verdade, entre as cardiopatias dos cãezinhos, dos gatos. Primeiro, em relação aos sintomas, né? Os felinos, eles quase não demonstram os sintomas. Então, vai muito mais de conhecer exatamente como é o comportamento do seu gatinho, para daí levá-lo no veterinário e ter um possível diagnóstico cardiológico, porque para os felinos se assemelha com diversas outras patologias que eles podem ter. Os cães, eles já, como eu posso dizer, eles externalizam muito mais os problemas, né? Então, eles logo podem parar de comer, eles têm muita tosse. Os felinos, eles não apresentam tosse por cardiopatia, é muito, muito, muito raro. Os cães mais acometidos são os de pequeno porte, Poodle, Yorkshire, Maltês, sempre já mais próximo da terceira idade, né? Em torno dos seus 8, 9 anos, é nessa idade que a gente começa a pensar num check-up cardiológico. Em relação às doenças, das adquiridas, ou seja, dos pacientes mais velhinhos, a mais conhecida de todas é a doença da válvula mitral, que pode levar a todos esses sintomas, né? A tosse, ao cansaço, o engasgo, a linguinha pode ficar roxa, meio azulada, dependendo do caso. O paciente pode desmaiar, fato esse que traz muita preocupação para o tutor, porque a gente nunca sabe como agir numa situação dessa, né? E é complicado você ver o seu melhor amigo tendo, né, algum tipo de desmaio. Então, todos esses sintomas muito comuns de surgimento na doença valvar mitral. Por outro lado, e nos cães de porte maior, né, os grandes, gigantes, daí eu já estou falando de um São Bernardo, eu estou falando até daqueles SRDs bem grandões, são mais acometidos por doenças musculares e não valvares. As musculares principal, a mais conhecida de todas, que inclusive pode ter como base uma doença endócrina, o hipotireoidismo. Então, desses pacientes é muito importante também a avaliação cardiológica, porque vai levar a uma perda da força de contração do coração. Então, é um coração que vai bater fraquinho e o paciente pode apresentar os mesmos sintomas. Em questão de sintomas, não muda muito em relação aos cães, né? E também a gente pode falar dos felinos,
a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença que vai aumentar o tamanho da parede do coraçãozinho e pode levar também a alguns sintomas, e ela se manifesta um pouco mais cedo nos gatos, em torno dos seus 3, 4 anos de idade. Não esquecendo também da gente falar a respeito das cardiopatias congênitas, que inclusive na veterinária hoje já temos diversos estudos sobre a correção cirúrgica delas. A mais conhecida, que também acomete os animais pequenininhos, Yorkshire é um dos campeões, o Spitz alemão, né, o Lulu da Pomerânia, todos eles podem ser acometidos pela persistência do ducto arterioso. Então, eles nascem com um defeito lá dentro do coraçãozinho, que hoje em dia é passível de correção cirúrgica e os nossos amiguinhos vivem uma vida normal. Existem outras também que são comuns em gatos, que é a comunicação interventricular, só que essa a gente, por enquanto, no Brasil, a gente não tem a possibilidade cirúrgica, porém, o tratamento clínico ele é bastante efetivo, fazendo o acompanhamento completo com o cardiologista sempre, né? Também podemos falar das estenoses valvares, que podem causar desmaios. Então, mais uma vez, eu insisto na questão do desmaio, que surpreende muito e, por vezes, pode ser o primeiro sintoma percebido pelo tutor. O restante, às vezes, porque se ele fica cansado é porque está muito calor, é porque ele correu. Então, a gente consegue meio que desviar, né? Mas o desmaio, infelizmente, ele simplesmente apaga, não é? Então, as estenoses valvares também podem levar a esse tipo de quadro, bem como dificuldades respiratórias, por aí vai, e mais comum em cães de raça média, grande porte também. Perfeito, gente. Vocês viram só quanta informação, quantas doenças cardíacas os nossos pets podem aí ser acometidos, tanto congênito como com o passar do tempo, pela idade, enfim. E eu acredito que vocês aí de casa agora ficam se perguntando, mas diante dessas informações, como que eu vou saber, quando levar de fato ao médico veterinário? Eu vou direto para um cardiologista, eu passo no clínico geral, porque, como eu disse no início do programa, hoje a medicina veterinária vem evoluindo, graças a Deus, e a gente tem aí essas especialidades. Só que a gente, como assim na medicina nossa, dos humanos, a gente passa por um clínico geral para ele fazer uma triagem e aí sim ele vai ver se há possibilidade realmente de fechar um diagnóstico preciso, um tratamento preciso, ele faz um encaminhamento para o médico aí que seja da especialidade, o cardiologista, oftalmo. Então isso é o correto. Só que eu tenho certeza que vocês estão perguntando, tudo bem, mas quando é então que eu tenho que procurar o médico? A doutora falou algumas dicas aí sobre desmaio. Então, doutora, fala mais pra gente, quando que dá o start para o proprietário, para o tutor, procurar de fato o médico veterinário? E se eu falei da forma correta, primeiro vai ao clínico onde vai fazer a triagem, conta para o pessoal de casa. Isso, funciona exatamente dessa forma, Cléo. Primeiro, vocês vão lá no seu veterinário de confiança, que porventura já conhece o paciente, muitas vezes desde quando era bem filhotinho, que já tem todo o histórico completo dele, vai fazer essa triagem. Então, percebendo-se a presença de alguns sinais, né, durante o exame clínico que o doutor vai fazer, então ele vai auscultar um sopro, mais por esse tipo de caminho, alguma alteração da auscultação dos pulmões, e vai observar exatamente como o seu pet está se comportando. Se ele está apresentando a tosse, tem alguns testes de exame físico para estimular a tosse em consultório, porque às vezes eles tossem muito em casa, chega no consultório, eles não têm nada, é como se tivesse curado, não tem motivos de eu ter vindo, né? Então, sempre por essa linha, a gente faz todos esses testes e então o paciente ele pode ser encaminhado, seja para o primeiro diagnóstico ou até já para o tratamento mesmo. Então, o start, ao meu ver, é, por exemplo, o paciente, o seu animalzinho, ele começava andando 2 quarteirões por dia. De repente, ele passa a querer andar só 1 e pede colo. E então, vocês podem morar numa casa que tenha muitos degraus. O paciente já não consegue mais subir todos os degraus e pede para subir acompanhado. Ele não faz mais atividades corriqueiras, não brinca com as crianças da casa da mesma forma, ele está mais indisposto, ele pode ficar mais apático, um pouco mais quietinho mesmo, procurar ficar sempre na caminha, sempre mais deitado, com menos disposição. E aí é onde esses sinais podem ser observados. Um aumento da respiraçãozinha, um paciente que vai ficar sempre muito ofegante,
né? Mesmo em dias frios, ele pode ficar ofegante, o que é um grande sinal, além da tosse, né? Eu frisei bastante do desmaio, ou como nós chamamos que é a síncope, né? Que pode ser assim que o seu veterinário se refira a esse quadro, porque é o que mais choca, mas o restante, tudo tem que ser bem observado. Então, manter, né, assim, o pet o mais próximo possível para você conseguir realmente perceber e levá-lo na hora certa, né? Qual é a hora certa? Apresentou sinais que não faziam parte da rotina, já corre lá para pegarmos as doenças no estágio inicial. Quanto mais inicial, maior e melhor a qualidade do tratamento, né? Então a gente só pensa numa boa adesão a esse tratamento, que aí as coisas correm tudo bem. Isso é muito importante também, né? Ter esse vínculo veterinário e o tutor também. Com certeza. Para que a gente cuide direitinho, né? Com certeza, gente. Olha, mais explicadinho do que isso, né? É uma consulta, praticamente. Gente, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente já volta aqui com a doutora Tatiana Marques, que aí é pós-graduada, especialista na cardiologia veterinária, para dar aí mais dicas e mais informações sobre o coraçãozinho do seu pet. Então fica aí que a gente já volta. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Voltamos aqui no nosso programa Pet TV, o nosso programa dedicado ao mundo pet, sempre levando aí informações para vocês, meus queridos pet lovers.
E hoje a gente está aqui ao vivo, excepcionalmente às 15 horas. Já disse para vocês que a partir do mês que vem a gente já volta para o nosso horário normal. E estamos hoje com um programa recheado de informações importantíssimas sobre o coraçãozinho do seu pet. Se você está aqui em São Paulo, está chovendo, o Wi-Fi não está muito bom, não está dando para você assistir, fica tranquilo, esse programa vai ficar disponível no YouTube da UTV e também no Facebook da UTV para quando você quiser assistir, tá bom? E voltando no que eu falei no início do programa, como a gente tem esse objetivo de levar sempre informações fidedignas para vocês aí, queridos tutores, para saber o que fazer no momento difícil aí de alguma doença do seu pet, sobre as especialidades veterinárias. Então, a gente está aqui hoje com a doutora Tatiana Marques, que é do Provet, que é um laboratório que eu tenho certeza que vocês aí já devem conhecer, que tem um trabalho de excelência. Eu, como endocrinologista, vocês sabem que eu tenho essa especialidade e eu trabalho muito com a parte hormonal e para mim aí é uma das referências onde eu fico tranquila com os exames dos meus pacientes. Ele fica aqui em São Paulo, mas ele também atende aí em toda parte aí do Brasil. Eu tenho vários colegas veterinários de outros estados que também atuam aí com essa medicina diagnóstica do Provet. Então, para vocês conhecerem mais um pouquinho o Provet, para vocês saberem o tanto de carinho e profissionalismo que eles têm e também saber onde que a doutora Tatiana Marques, que está aqui, trabalha, a gente vai passar um vídeo agora para vocês conhecerem mais um pouquinho desse trabalho. Vamos ver com a gente? Então, solta aí, meu querido diretor. A grandeza de uma sociedade pode ser medida pela maneira como ela trata os animais. Quando a gente pode ouvir, sentir e entender o que um animal precisa, o médico veterinário não está apenas cuidando de mais um paciente. Ele está cuidando da tranquilidade de uma família inteira. É muita responsabilidade. Ainda bem que existem outras pessoas também são médicos veterinários e que entendem o desafio que é cuidar da saúde de um animal. O Provet é um centro de diagnósticos e especialidades veterinárias criado, administrado e gerido por médicos veterinários. O carinho e cuidado do pessoal do Provet para que os animais possam se sentir seguros é fundamental. O resto é feito pelos nossos modernos equipamentos e procedimentos. As 5 unidades do Provet espalhadas pela Grande São Paulo oferecem mais de 600 tipos de exames, entre dezenas de especialidades veterinárias, desde ressonância magnética até cirurgias especializadas. Desde laboratório de hormônios até oncologia, entre muitos outros procedimentos. Consulte nosso website para obter detalhes de todas as especialidades que o Provet oferece aos médicos veterinários. Além da sólida infraestrutura, conta com o apoio de grandes centros de diagnósticos veterinários no exterior, que são referências mundiais na medicina animal.
O Provet é o melhor e mais completo centro de diagnósticos e especialidades veterinárias, referência em saúde animal reconhecido em todo o Brasil. É o melhor parceiro que um médico veterinário pode ter para atender seus pacientes com dedicação, responsabilidade e carinho. No fundo, a gente descobre que os equipamentos de ponta são apenas uma parte do processo. Uma outra parte fundamental é poder contar com pessoas que pensam e entendem a profissão de médico veterinário e um perfeito equilíbrio entre máquinas modernas e profissionais apaixonados pela veterinária. É com esta união e parceria que os melhores resultados acontecem. Conte com a gente, de veterinário para veterinário. Vocês viram só, meus queridos pet lovers, que delícia você saber que pode contar com um local assim para diagnosticar, ajudar aí no tratamento do seu pet, né? Então é para vocês verem realmente o amor e como a medicina veterinária vem crescendo aí em prol da saúde dos nossos pequenos, né? Então eu fico muito feliz aí com a participação do Provet aqui no nosso programa Pet TV e trazendo também aí esses profissionais aí super capacitados, médicos especialistas de várias áreas. Não é mesmo assim como aqui a doutora Tatiana está com a gente batendo esse papo aqui sobre o coraçãozinho do seu pet. E aí, doutora, vamos continuar com mais uma pergunta para os nossos tutores aí guardarem, anotarem aí quando precisarem. Tem alguma forma de se prevenir a doença cardíaca? Assim, o que o tutor pode fazer para evitar, né? A gente entendeu que tem essa parte congênita, mas tem alguma outra coisa que, quando ele vai ficando velhinho, dá para se fazer para estadiar que isso aconteça? Conta para os nossos tutores. Vamos lá. Então, assim, exceto a dirofilariose, né, que é aquela conhecida doença do verme do coração, que já é feito junto com os preventivos dos vermífugos que nós temos no mercado hoje, boa parte deles já tem lá um medicamento que vai evitar que o seu pet, quando for para a região de praia, para a região serrana, e que hoje a gente não tem mais tanta distinção assim, então, fazendo o preventivo corretamente, a gente já se livra de um tipo de problema, que é bastante grave, é uma doença que leva a muitos sintomas respiratórios principalmente, e tem que tomar cuidado realmente com isso, deixar com uma coleirinha lá, anti-mosquito, todo o caráter preventivo. Tirando essa doença da lista, do restante a gente não tem muito como prevenir. Pelas cardiopatias adquiridas serem um processo degenerativo e progressivo, a gente só tem como usar dos artifícios da medicação, do tratamento certinho, para que o seu pet não tenha tantos sintomas que atrapalhem o dia a dia dele. Mas a gente não tem como regredir essa doença, uma vez que o coraçãozinho do pet ele aumentou de tamanho, não tem como a gente encolher o coração, isso não acontece. E uma coisa que é importante de ser frisada, hoje fala-se muito da alimentação, de como fazer, da alimentação natural. Não se tem embasamento científico para que uma alimentação X previna ou evite o surgimento das doenças cardíacas, bem como manter, se você tiver, por exemplo, um pet atleta, aqueles cães que correm, eles não estão excluídos disso, porque o embasamento das doenças é realmente genético. Mas, né, a única coisa que já foi relatada cientificamente também, que poderia causar cardiopatias em felinos, era a deficiência de taurina. Só que isso já foi estudado amplamente, até pela indústria alimentícia, e já foi sanado esse tipo de alteração. Raríssimos casos que a gente tem um gatinho com uma cardiopatia pela deficiência da taurina. Então eu vou sair repondo a taurina? Não precisam se preocupar com isso. Hoje em dia, rações de qualidade, elas já têm as quantidades adequadas. Fora isso, realmente, infelizmente, ainda a gente não tem como prevenir por ter caráter genético mesmo, né? Então é só
na terceira idade, paciente de porte pequeno, em torno dos seus 9 anos, 10, comece a pedir para o seu veterinário de confiança solicitar um check-up cardiológico dele, que é nessa fase que a gente está mais tranquilo para iniciar um tratamento. Geralmente não tem outras doenças junto, então é mais fácil de tratar sempre no início, né? Eu levanto muito a bandeira da medicina preventiva. Prevenir sempre vai sair mais barato para todo mundo, né? Do que ter que sair correndo numa emergência. Então, prevenir é sempre o mais, assim, importante de tudo. Tanto para nós, né? Afinal de contas, os humanos fazem a prevenção e para eles a mesma coisa. Eu concordo realmente que prevenir é sempre o melhor remédio, principalmente aí que você quer ter o seu bichinho saudável por muitos anos, para tudo, né? Fazer esse check-up desde pequenininho, de jovenzinho é a melhor coisa. Isso mesmo. E voltando aí ao papo das especialidades também, não só para os tutores que estão assistindo a gente, mas também tem muito aí estudante de veterinária, né? No começo aqui, o primeiro PetV, eu lembro com muito carinho, que foi sobre como é estudar a medicina veterinária e teve muitas perguntas a respeito. Então agora para vocês aí que assistem, os nossos internautas que assistem aí o programa PetV, que fazem medicina veterinária ou querem fazer, eu vou deixar essa pergunta aqui para a doutora. Para um estudante de veterinária, como que faz, qual o caminho que ele deve seguir para se tornar um especialista em cardiologia veterinária? Sim, e isso é muito legal, né? Muito bacana essa pergunta, afinal de contas a gente tem uma audiência para isso também. Então, pensando já, o estudante que está durante a graduação, hoje em dia já é possível fazer estágios na área, né? Lá no Provet mesmo a gente aceita estagiários, mesmo que não seja o curricular, a gente tem um programa. Para o estágio curricular também temos esse programa. Então, se você despertou interesse, assim como eu, por exemplo, no terceiro ano da faculdade, né, já para querer trabalhar com a cardiologia e fazer isso da vida, então a gente tem disponível as residências, que não são tão específicas para cardiologia, mas você consegue depois dar uma filtrada, que são cursos de 2 anos, né, as residências, os cursos de pós-graduação, que algumas instituições em São Paulo já oferecem também, que duram de 18 a 24 meses, dependendo de onde for estudar. Temos cursos de extensão também, em torno de 1 ano de duração. E o que é muito importante frisar é que a curva do aprendizado, principalmente das técnicas de execução dos exames, ela é longa. Então, não é algo que a gente sai da faculdade e 1 ano depois já está fazendo tudo. Não estamos, infelizmente. Exatamente. Tem que estudar e estudar para o resto da vida, depois participar dos congressos. Nós temos a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, né, de cardio também, que hoje eu também faço parte, eu sou membro colaboradora de lá, então eles promovem diversos cursos, estamos com regionais em outros estados também, porque antes era mais focado em São Paulo, agora deu uma espalhada, então mesmo pessoal de outros estados podem prestar atenção, fiquem ligados que tem curso acontecendo direto no próprio site da SBCV, já tem todas as informações também. E isso é muito importante, a própria SBCV ela trouxe bastante desse aumento no número de cursos e palestrantes internacionais, então hoje para nós, né, que a gente que já atua na cardio e para quem gostaria, tá mais fácil até da gente se aproximar e assistir aulas de outros países, então isso está muito legal mesmo. Em novembro vai ter o 3º Congresso de Cardiologia Veterinária Brasileira, que vão ter diversos palestrantes de fora, tem alguns doutores lá do Provet que também estarão nesse congresso, e vai ser muito bacana, então tem bastante campo para estudar, é só se apaixonar pelo coração e seguir em frente. Vocês viram só, né, gente, que legal e como eu fico feliz de ouvir isso, né? Aí que eu friso mais uma vez sobre as especialidades, é essa a diferença. O médico veterinário, quando ele opta por uma especialidade, ele dedica a sua vida a isso. Então, ali, a partir daquele momento, ele estuda tudo do coração, em congressos, em cursos, em extensões, e fica muito mais capacitado aí para levar o melhor para o tratamento do seu animalzinho. E aí o médico, o nosso querido clínico geral, faz essa triagem para poder também auxiliar nesse caminho tão lindo aí, que é o bem-estar e a qualidade de vida do pet, não é verdade?
E agora a gente falou sobre os aspirantes aí a médicos veterinários, e agora eu vou perguntar diretamente para você, doutora. E quais são os seus desafios como especialista em cardiologia veterinária? Então, quais os desafios dessa área, né? Sim, eu acho que o primeiro de todos mesmo, e também até falo num sentido mais amplo, porque os nossos pacientes, eles não falam, então já começa daí o primeiro de tudo, né? Então, eles não vão poder relatar como um ser humano do momento que sente uma arritmia, por exemplo, né? Não tem como eles falarem isso para nós, então a interpretação dos sinais realmente é o que mais conta, visto que os sintomas da cardiologia, né, das cardiopatias, eles são comuns a diversas outras doenças. Então, a gente tem que estar sempre muito bem treinado de auscultação, que é muito importante para conseguir diferenciar as alterações, o foco ali do sopro, né, perceber o ritmo cardíaco. Eu acho que está bem mais baseado nesse aspecto, né. A gente também tem a falta do conhecimento de alguns tutores, né, como você mesmo já disse, de não saberem que tem esse tipo de especialidade, de exames disponível para isso. E o outro principal desafio, no meu ver, na atuação clínica é a gente conseguir uma boa adesão do tratamento. Porque no início eles respondem muito bem à terapia, só que depois, como fica tão bem, eles se recuperam, às vezes os responsáveis acreditam que não precisam mais da medicação. Só que assim como para nós também, as medicações cardiológicas são para o resto da vida. É uma terapia crônica que precisa de paciência, muitos pets são difíceis de administrar medicação, alguns cãezinhos dão trabalho, gatinhos a gente sabe até de experiência que é mais trabalhoso medicá-los, principalmente via oral. Não temos hoje algumas alternativas à via oral, mas não é toda a medicação que pode ser feita dessa forma. Então, todo um conjunto de fatores, né? Mas o principal, que é até importante deixar para vocês aqui como tutores, é ter paciência, porque vai ser um tratamento até o último dia da vidinha, não tem como fugir disso, né? Exceto se for uma cardiopatia congênita, faz a correção cirúrgica, não tendo muitas alterações secundárias a esse problema, daí ainda dá para tentar medicar um pouquinho menos, né? Mas assim, para as terapias crônicas realmente é muita paciência, porque o paciente ele vive com uma boa qualidade, desde que a gente dê o tempo para ele poder responder a tudo que a gente precisa e gostaria. São esses principais. Perfeito, eu concordo em número, gênero e grau. E fica essa dica aí para vocês, meus queridos pet lovers, meus tutores do coração. São nossos filhos, né? Vocês têm aí esses pets como filhos de vocês. E assim como nós, a doutora falou tudo. A gente também passa um pouco por isso. Essas doenças crônicas degenerativas que são permanentes, elas precisam de cuidado até o último dia de vida. Então, assim, abandonar o tratamento porque ele ficou muito bem não é a saída, porque aí ele vai ter um rebote e vai ficar ruim de novo e pode piorar mais a situação. Sim. Eu até passo um pouco disso também com a parte de endócrino, porque são doenças também permanentes que precisam de medicamentos aí para o resto da vida, e os tutores têm que ter essa consciência, por isso que o programa PetV está aqui, para dar essas dicas para vocês, sempre com informações com profissionais da área, com propriedade no assunto, para que você viva bem ao lado do seu pet, proporcionando para ele sempre o melhor bem-estar e qualidade de vida. Então, estou muito feliz com esse programa, doutora, foi muito gostoso. Para mim foi uma honra estar aqui. Eu espero que vocês aí de casa tenham pegado aí bastante informações sobre isso. Caso vocês ficaram com alguma dúvida, manda e-mail para o contato @programapetv.com.br, que eu repasso para a doutora, para ela responder e dar aí todo o suporte para vocês. Isso aí, escreve lá. Pode mandar. Doutora, deixa suas considerações finais, se despede aí dos tutores. Okay. Então, eu espero ter conseguido com isso hoje esclarecer algumas dúvidas que surgem, não é? Principalmente quando começa a perceber o cachorrinho mais cansado, o que eu faço? Não? Então, eu espero ter conseguido. E como a Cláudia falou, qualquer dúvida que tenha ficado, entrem em contato, ela me repassa, eu mando de volta para vocês. Uma honra estar aqui, poder falar da profissão que eu escolhi, da especialidade que eu amo e que eu não faria outra coisa da minha vida, a não ser isso
não tem como. Eu seria cardio de qualquer forma, não tem jeito. Ai, que linda! Eu sei o que ela sente. É muito Não gostoso é? quando a gente escolhe uma área, se identifica e a gente coloca todo o nosso amor nela, Exatamente. né? Parabéns, doutora. Gente, muito obrigada aí pela companhia de vocês nessa tarde. E o nosso programa Pet TV, não esqueçam, vai ficar disponível no YouTube da AltV, no Facebook da AltV, para vocês assistirem quando quiserem. Então compartilha, curta aí o nosso programa para a gente poder sempre estar aqui trazendo coisinhas, informações para vocês. Então, até o próximo. Tchau, tchau.